despertador toca e aí você vai lá e aciona aquele modo soneca. Só mais 5 minutinhos. Toca outra vez, mais 5 minutinhos, despertador. Toca mais uma vez, só mais 5 minutos, não vai ter problema. E toca mais uma vez, e são só mais 5 minutos. Quando você percebe, já se passaram de repente 30, 40 minutos, 1 hora, e você dormiu 1 hora a mais. Não, dá para apertar aqui, dá para tomar um café da manhã mais corrido, só engolir a comida e já ir trabalhar, já ir estudar. Dá para pegar esse ou aquele atalho, o trânsito não vai estar tão movimentado, dá para chegar um pouquinho atrasado. E aí a gente vai fazendo pequenas concessões, a gente vai perdendo pequenas batalhas, vai abrindo mão de pequenas coisas, mas que são muito importantes, como por exemplo tomar um café da manhã em família, ou de repente mesmo que seja sozinho, tomar um café da manhã em paz, sem correria, sem agitação. E a gente vai perdendo pouco a pouco algumas batalhas preciosas que são travadas diariamente. Entenda que os nossos fracassos, eles não são fruto de grandes acontecimentos, de grandes batalhas que nós travamos, não. Muitas vezes são pequenas concessões que a gente faz aqui, faz ali. Muitas vezes é a preguiça que nos faz perder batalhas grandes que não foram disputadas em um conflito grande ou algo do tipo. Eu queria que você pensasse comigo naquilo que diz Provérbios, capítulo de número 24, versículos 30 ao 34. Como você sabe, todas as manhãs a gente lê aqui uma porção da Bíblia 365. Ela traz sempre uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento, uma leitura de Salmos e uma leitura de Provérbios. Hoje nós vamos compartilhar aquilo que ela trouxe para a gente no livro de Provérbios. E você pode adquirir essa Bíblia através do link fixado no primeiro comentário aqui desse vídeo. Nós estamos utilizando ela porque ao final de um ano nós teremos lido toda a Bíblia Sagrada. Diz assim o texto: Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi esta lição. Preste bastante atenção agora. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, a escassez o atacará como um ladrão armado. Perceba a observação que o autor aqui de Provérbios fez. Ele passou pelo campo do preguiçoso, examinou ali as condições daquele campo, viu que estava cheio de ervas daninhas, viu que o mato estava grande. Certamente era um terreno que, se bem cuidado, não estaria naquelas condições. E enquanto ele caminhava por aquele lugar cheio de pedras em ruínas, ele pensa: se eu tirar um pouquinho mais de cochilo, se eu dormir um pouquinho mais, se eu descansar um pouquinho mais de braços cruzados, a pobreza me espera. A escassez vai tomar minha vida como um ladrão armado. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela leva em consideração o fato de que nós vivemos em ambientes que podem ser instáveis. Nós vivemos em lugares onde de repente a economia não seja a melhor. Nós vivemos em lugares onde os juros são altos, taxas e tributos são cobrados exacerbadamente. E talvez muita gente pense que essas coisas levam à pobreza. Mas, de acordo com as Sagradas Escrituras, o que leva à pobreza, à escassez, à miséria é a preguiça. O preguiçoso, ele vai ter sempre o seu campo, ele vai ter sempre a sua casa, a sua empresa, o que quer que ele tenha, arruinado, devastado. Porque é um pouquinho mais de sono e ele perde aquela batalha ali. Um pouquinho mais de descanso e ele deixa de dar atenção para aquilo ali que é tão importante.
um pouquinho mais de braço cruzado, e quando ele percebeu, o carro que ele deveria pegar, a carruagem já passou, o bonde passou, não dá mais tempo. Já não dá mais para cultivar o que precisava ser cultivado, já não dá mais para correr atrás do tempo perdido. Entenda que o que nós temos de mais precioso nessa vida é o nosso tempo, não é o nosso dinheiro. Porque perceba, pode ser que você tenha muito dinheiro, mas não tenha mais tempo. E aí, de que adianta o seu dinheiro? Pode ser que você não tenha tanto dinheiro assim, mas você tem muito tempo. Você consegue administrar bem a sua vida, você consegue gerir bem a vida com a sua família, e nisso você é rico. Nisso você tem grandes riquezas. Porque perceba, imagine a vida de alguém que tem tanto compromisso, tem tanta coisa para fazer, que de repente não tem tempo de qualidade com a sua família, não conhece muito bem os seus filhos, porque trabalha bastante, corre atrás de muitas coisas. Rico é aquele que pode sentar com a sua família. Rico é aquele que pode olhar nos olhos do seu filho, que pode ter tempo de qualidade. Rico é esse. E ter riqueza no mundo de hoje, e sempre foi assim, é ter tempo. Mas perceba, o preguiçoso gasta o seu tempo, perde o seu tempo, sem nem perceber. É semelhante àquela pessoa que de repente começa a gastar os seus recursos com coisas à toa, e sem perceber vai ficando cada vez mais pobre. Acontece que normalmente na nossa cultura, quando pesa no bolso, a gente sente mais, né? Como no caso da perda de tempo, no caso da preguiça, não pesa diretamente no bolso, indiretamente vai pesar, mas não pesa diretamente no bolso, talvez a gente não sinta. E aí dorme um pouquinho mais, descansa um pouquinho mais, se estica aqui um pouquinho mais, e quando percebe, já acabou, não dá mais. No nome de Jesus, se livre da preguiça de uma vez por todas na sua vida. A gente já falou aqui em um outro devocional, a preguiça é um pecado. Embora ele seja culturalmente aceito, haja até um glamour em curtir uma preguicinha e as pessoas não vejam problema em dizer umas para as outras que não, estou com preguiça, não vou fazer isso agora não, eu vou dormir mais um pouquinho, estou morrendo de preguiça. Embora aparentemente não tenha problema em fazer essas afirmações, nós estamos ouvindo alguém que está dizendo, eu vou ali pecar um pouquinho, eu vou pecar só mais um tantinho. É como se a pessoa estivesse dizendo isso pra gente, porque a preguiça é um pecado e ela precisa ser eliminada da nossa vida. Então, vamos fazer essa observação hoje com o sábio aqui no livro de Provérbios. Vamos pensar nesse campo arruinado, nessa vinha devastada do preguiçoso, e vamos dizer para o Senhor, eu não quero isso aqui para minha vida. Eu não quero experimentar esse tipo de pobreza, esse tipo de escassez. Eu quero viver uma vida abundante em Ti. E claro, nós não estamos aqui com isso prometendo riquezas monetariamente falando, financeiramente falando. Pode ser que Deus nos dê dessas, mas ainda que Ele não dê, o fato de você ter tempo e saber usar esse tempo, saber remir esse tempo, indica que você em Cristo é rico, é um afortunado, é uma afortunada. Então, aproveite, valorize o tempo que você tem hoje e deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa. Levanta dessa cama, levanta do lugar onde você está e vai fazer alguma coisa no nome de Jesus. Vamos orar. Bendito Deus, a sua palavra foi compartilhada agora e a nossa oração é para que a gente possa colocá-la em prática. De nada adianta a gente ouvir e ler ela nos advertindo, dizendo que nós devemos evitar a preguiça para não ter as mesmas consequências, o mesmo resultado de um preguiçoso e no fim das contas não aplicar isso ao nosso coração, no fim das contas não viver isso. Ó Deus, nos ajude a ser praticantes da sua palavra. Nos ajude a viver longe da preguiça, da inércia, do medo, da escassez, então, Senhor.
nos coloque em uma rota onde nós somos encontrados trabalhando, fazendo alguma coisa, em pé, sem omitir responsabilidades, Pai. No nome de Jesus Cristo, nos dê essas condições, nos dê uma vida assim, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você diga adeus à preguiça de uma vez por todas.